Fala galerinha do bem, estamos de volta. Você deve ter escutado em algum momento na vida alguém assim gritando na rua tentando vender algo, ou então algo urgente, né? Ou então socorro, um pedido de socorro, alguém gritando. Você já deve ter escutado assim um alto som de alguém na rua. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui na nossa Identidade Jovem, no nosso podcast. E aqui está a galerinha de vários lugares, né? Aqui, Manaus, Amar, Vanessa com vocês. Oi. Quem mais aqui? Quem mais está aqui? O Aldrisson da ASEAN. E isso aí, o Jader da Sur. aí, nossa turminha que vocês já conhecem, vocês são muito bem-vindos, vocês todos aí, a ASEAN, a Amar, a Sur, a NRA, é muito bom ter vocês e qualquer um que está aí em nosso país, aí ouvindo, qualquer lugar, onde você estiver, para nós é um prazer ter você aqui com a gente. Olha, o assunto hoje é o alto clamor e parece que nós vamos ter que gritar bem alto aí, né? E para isso, para entrar nesse tema, a gente vai pedir para você, Vanessa, gritar bem alto uma oração, clamar a Deus para que Ele abençoe o nosso estudo de hoje. Então oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, porque estamos aqui estudando a Tua Palavra, que o Senhor possa estar, Senhor, iluminando as nossas mentes, as pessoas que estão nos ouvindo também. Que o Teu Santo Espírito possa recair sobre nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, alto clamor. Olha só o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos convidar você que está nos ouvindo aí. Eu vou ler aqui, se você estiver ouvindo, mas se você estiver assistindo, você pode também abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, o verso 9, que diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça dos seus tormentos sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum nem de dia e nem de noite. E os adoradores da besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, também sofrerão estes flagelos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 9 a 12. Gente, a gente está vendo aqui a última mensagem ser pregada, o alto clamor, o grito final, o apelo final ao mundo, a todas as pessoas a voltar-se para a verdade bíblica. E esta é a última mensagem sobre a terra. Será um tempo muito especial. A mensagem da queda da Babilônia caiu, avisando que as religiões que não estão focadas na verdade bíblica estão com outras preocupações. Então, esse é o cenário, não é, que vai estar nesse momento da história do tempo do fim. Então vamos agora ver os detalhes, né? Os detalhes finais aí, mais importantes aí. Por exemplo, um tempo especial para uma mensagem mais clara e mais direta, não é isso, Jader? É isso mesmo. Interessante a gente entender isso, porque quando você lê, você vai ver que é um anjo, né? Que ele sai voando por todo mundo, mas não é que um anjo ele vai sair e vai pregar essa mensagem. Né? O anjo ele simboliza um mensageiro. Então, da mesma forma, os mensageiros de Deus que já receberam a chuva serôdia, lembra que a gente estudou a chuva serôdia num dos episódios anteriores? Você estudou aí no seu PG, na sua sociedade? Pois então, a chuva serôdia, o povo de Deus já recebeu a chuva serôdia, e aí agora tem a proclamação de uma última mensagem. Qual mensagem? A mensagem que o pastor leu aí, do terceiro anjo. Os mensageiros de Deus, os servos de Deus agora vão pregar esta mensagem por todo mundo. E eles vão pregar brevemente. Por quê? Você consegue perceber que o anjo ele estava voando, né? Ele não estava caminhando, né? Ele não estava ali, ele estava voando. Uma mensagem sendo falada de uma maneira rápida e também de uma maneira clara. É simples, não tem para onde você fugir. Vamos voltar aos nossos princípios das nossas pregações e pregar o seguinte: olha, nesse tempo isso vai acontecer, né? Ou você segue a Bíblia, que é a palavra de Deus, ou você não segue a Bíblia e você vai ter umas consequências, que a gente vai estudar ainda, né? Algumas consequências dos que preferirem não estudar a palavra de Deus. Então vai ser uma coisa clara e que todo mundo vai ter oportunidade de escolher. E aí, algum comentário disso que o Jader acabou de falar pra gente? O que vocês acham?
Eu penso que quando a gente é convidado a pregar, a gente faz o nosso sermão, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo. A introdução já foi dada, a gente já viu o desenvolvimento, a conclusão a gente já viu em Apocalipse, agora vem um apelo, pastor, que é o alto clamor, que a gente vai estar apelando a última vez, antes que a porta da graça se feche, para aquelas pessoas que têm a vontade agora possam se converter e possam estar no céu. Então, eu vejo o alto clamor, como o meu amigo GD falou, vai ser um anjo, um mensageiro vai passar no céu. O que está no céu a gente consegue ver, então vai ser uma mensagem clara, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ver. Aquelas pessoas que aceitarem, essas pessoas estarão. Aquelas pessoas que não quiserem aceitar, elas quiseram não aceitar. Vai ser uma mensagem urgente, uma mensagem Urgente. necessária. Hoje em dia as pessoas têm aqueles lugares que a mensagem não chega. Nesse momento vai chegar a todo mundo. Vou jogar uma pergunta aqui agora aí. Assim, na lata mesmo, assim, na queima-roupa. Quem será esse mensageiro? Esse anjo voando pelo meio do céu? Quem pode ser e quem será? O que vocês acham? Muito bem. O Apocalipse, quando o senhor leu, ele já traz essas características. O senhor leu quem guarda os mandamentos de Deus e tem o Mantém a fé em testemunho de Jesus. Jesus. O testemunho de Jesus. Essas são as características daqueles que estão proclamando, né? Guardar os mandamentos, ter o testemunho de Jesus, crer em toda a palavra. Mas eu quero desafiar vocês, olha só o que está escrito no Apocalipse 18, 1, 2 e 4. E eu vou ler, você que está assistindo ou ouvindo, Apocalipse 18, verso 1, 2 e 4. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda, detestável. Verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Essa é uma mensagem forte, direta, de advertência, e cada um está sendo convocado nesse momento. Todos os jovens. Por isso aqui, ó, dá uma olhada, identidade jovem. Isso aqui, ó, você é esse anjo. Você é o portador, você jovem da igreja, você que é cristão, você que está aqui assistindo a gente, ouvindo, é você esse anjo. Deus vai, como o Jader falou, vai derramar o poder dele através da chuva serôdia, o Espírito Santo, nós vamos iluminar, né? E aqui, ó, o que o Aldri falou, é a conclusão. Nós já estamos no apelo, e é isso, esse momento é hoje. Você está apelando para as pessoas. Eu faço um desafio para você, jovem, nesse momento aqui do podcast, para tudo, e eu quero fazer com que você reflita. Você está assumindo essa responsabilidade? Você entendeu o DNA? Qual é a marca digital de Deus em você? É você esse anjo, é você o mensageiro. O anjo que se fala aqui com um alto clamor e dizendo para as pessoas, né, sai dela, povo meu, é o teu testemunho, é a tua pregação, é a tua mensagem, é a tua vida íntegra para o tempo do fim. Isso, contra esse fato, não tem nenhum argumento. Todos se derreterão, falam: olha Cristo nele, olha o poder do Espírito Santo nele. Isso é muito forte mesmo. E eu pergunto para vocês assim, ó, essa mensagem vai suscitar perseguição, sim ou não? Sim, Com pastor. certeza. Vai. Por quê? Tudo que é novo, tudo que é algo que movimenta o jovem, vai criando um desconforto naqueles que estão acomodados. E esse desconforto vai gerar uma perseguição. Quando a gente estiver proclamando essa mensagem verdadeira, direta, clara, as pessoas vão se mobilizar para empatar. Satanás, ele não vai deixar barato, ele não vai deixar... Não, gente, pode fazer a mensagem, eu não vou fazer nada. Não, ele vai agir. E ele vai agir de uma forma dolorosa, posso dizer assim. Porque quanto mais for a vontade, a coragem, mais Satanás estará trabalhando. Acredito que ninguém gosta de ser contrariado.
Imagina Satanás. Se naquele tempo ali, como a gente citou antes, os reformadores, ele já estava assim, furioso, a igreja romana estava perseguindo a todo custo. Imagina agora do trabalhão que ele teve aí por séculos e séculos e milênios estudando o povo de Deus, e aí o pessoal vinha afrontar ele. Eu até um tempo atrás vi uma notícia do clero romano pedindo perdão pelo período da Inquisição, pelas perseguições que aconteceram e tal. Isso aconteceu agora, né? Em nossos dias, há um reconhecimento, né, de pedido de perdão e tal. Eu achei interessante isso, né? Bonito da parte do reconhecimento. Mas essas situações de perseguições voltarão. Mas o que vai acontecer? Essa mensagem vai ser proclamada com fé e com coragem, né? O Audrey deu uma introdução sobre a coragem. Vamos mesmo pregar com fé e com coragem, gente? O que vocês acham? Diga aí, quem pode ajudar aí? A mensagem será proclamada com fé e com coragem, será? O que vai acontecer nesse momento? Eu acredito que a gente, como jovem, a gente tem um pouco de vergonha, né? Em que a pessoa vai pensar, o que o outro vai achar. Então a gente vive numa sociedade que a gente vive realmente dependendo da aparência que o outro vê em mim. Então, às vezes a gente quer falar, as pessoas dão a brecha, mas a gente não tem coragem. A gente fica meio que rodando e não fala. Mas se eu tivesse mais um pouquinho de tempo, pastor, se o ônibus demorasse mais um pouquinho, eu falaria. Se eu tivesse mais um tempo ali sentado com aquela pessoa, eu falaria, eu puxaria um assunto. Nesse momento do autoclamor, a gente vai se encher de coragem. Por quê? Porque o medo, ele vai estar nos assombrando, e o medo meio que aumenta a tua coragem, vai aumentar a tua fé e coragem através do medo. Assim como também eu lembro dos valdenses. Os valdenses eram perseguidos de maneiras assim... Gente, as pessoas que perseguiam eles recebiam recompensas por o simples fato de achar, eu tive uma informação que eles estão ali. E eles recebiam uma recompensa. Então vai ser dessa forma. A gente vai ter essa coragem de falar, a gente vai ter essa coragem de pregar. E não tem que esperar o autoclamor, a gente tem que fazer isso agora. Vai virar costume. Não é algo que vai ser, eu vou esperar o autoclamor. Quando a chuva será de vir aí, pastor, deixa comigo que... Não, tem que ser agora. Você falou algo interessante da coragem, né? E coragem é fazer o que tem medo de fazer. Se eu perguntar o que é coragem, eu responderia. E eu gosto de responder isso. Coragem é fazer o que você faz com medo. E porque enquanto você não tem medo, a coragem não existe. Né? A coragem é transpor o medo de fazer. E eu posso estar falando agora, e nós aqui podemos estar conversando, e alguém está ouvindo um jovem que tem medo. Tem medo de falar, fazer um apelo. De fazer um apelo, né? Talvez seja por insegurança do conhecimento. Pega o livro, Preparação para a Crise Final, como um guia para você, para te ajudar, como um manual, e você vai ter essa coragem. Você não vai ter mais dúvidas, isso vai te ajudar muito, né? É muito importante esse material para te ajudar, de fato, a entender os detalhes finais de uma forma simples, fácil, e que você vai poder conversar, discutir e até ensinar para as pessoas. E nesse tempo de fim não é ter medo, é ter coragem. Coragem, né? Exatamente. Outro detalhe, Vanessa, a obra ela vai ser rápida e vai acontecer o que nessa velocidade aí? Ela vai ser rápida, objetiva, né? A partir daquele momento que a gente tiver aquela fé, aquela coragem de ir proclamar, os milagres vão acontecer, a luz de Deus vai resplandecer sobre aquele povo que tá lá proclamando, seus rostos vão se iluminar, vão resplandecer e vai frutificar. Vai haver frutos de uma forma milagrosa. Uau, então além de rápido, vamos ver os milagres acontecendo através de nós. Isso a gente vai entender que é a identidade de Deus ali. Exatamente. Legal. A gente vai estar resplandecendo a imagem de Deus para as pessoas, né? Muito legal, essa digital, né? Digital de Deus digital. ali na gente, colada pela sua glória, né? Audrey, e quais seriam os benefícios de controvérsia? Você acha que, por exemplo, o autoclamor, ele é a pregação de caiu a Babilônia e a controvérsia entre o dia de guarda, né, da Bíblia é o sábado. A Bíblia apresenta como sábado. Então, você acha que vai ter benefício dessa controvérsia? Porque vai ter outros grupos dizendo que é outros dias, né? E nós, como cristãos que buscamos a verdade bíblica, vamos defender a bandeira do sábado, né? Como dia de guarda. E aí, você acha que vai ter algum benefício? Claro que tem. O oposto?
A gente só sabe o que é verdade quando a gente vê a mentira. A gente vê a mentira ali, não, isso é mentira. Agora vou buscar a verdade. E quando vir o decreto dominical, a gente vai ter essa separação entre os selados por Deus e aqueles que vão aceitar a marca da besta. E essa controvérsia, a gente vê como jovem, a gente vê no nosso dia a dia, que é muito bom a gente ter essa dúvida sempre do que é certo, o que é verdadeiro. E essas pessoas que estarão assim meio que no muro, que eu posso dizer assim, eu não sei se é verdade, eu não sei se é o sábado, se é o domingo para guardar, através da verdade, eles vão ver que realmente qual seria o dia que Deus pediu para que a gente pudesse guardar. Por mais que sejam sufocados, por mais que sejam perseguidos, eles estarão com a sua fé firme, porque eles encontraram a verdade. E pela verdade eles foram libertos. Amém. E eu acredito, pastor, que é isso. O benefício da controvérsia vai ser isso, é saber o que é verdade. Uhum. E Fica esse bem, se posicionar bem, né? Sim. E aí, Jade, o que você acha disso e a oposição também de Satanás a essa pregação, a esse avanço do alto clamor? É isso mesmo, pastor. O diabo, com certeza, ele não se agrada, né, das mentiras que ele emprega sendo desmascaradas. Ele não se agrada disso. Então, ele vai utilizar toda e qualquer artimanha que tiver disponível para que as verdades não sejam aceitas pelos filhos de Deus. É porque é o seguinte, por um exemplo, se eu quero te destruir, um exemplo, eu quero te destruir, mas eu não posso com você. Aí eu vou com quem? Com seu filho. Vou atacar o seu filho. É isso que acontece. O diabo ele não pode com Deus. Aí ele vai atacar quem? Os filhos de Deus, aqueles com quem Deus ama, né? A história, eu não sei se o pastor já pregou, ou ele já usou, ou também o Xander ou a Vanessa, a história do pato baleado. Você já ouviu isso? Não conheço, fala aí. Conta aí. Rapaz, é assim. Havia um homem, ele tinha muito dinheiro, era muito rico, e ele gostava de caçar, né? Sabe aquelas espingardas? Uhum. Passava o pato. E ele tinha um mordomo, e esse mordomo ele é cristão. E toda vez que ele ia caçar, ele chamava o mordomo pra ajudar ele. E ele ficava perguntando pro mordomo, mano, por que você segue a Deus? Já que eu tenho tudo, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, eu tenho tudo e você não tem nada. Você acredita em Deus ainda da mesma forma? Sim, acredito, meu chefe. Eu acredito, meu patrão. E aí, ele pegou, mirou no pato e pá! Derrubou um pato. Mirou no outro pato, pá! No terceiro ele foi atirar, ele errou o tiro. Pegou meio que de raspão no pato. E ele continuou, o pato continuou voando e ele pá no pato e o pato não caía. E ele falou, você sabe como é que eu acredito em Deus? Porque assim como o pato baleado, ele sabe que ele já foi baleado, mas ele continua voando. Satanás, ele não tá preocupado com os que já caíram. Que ele já acertou e pra ele tá tudo bem. Ele tá preocupado com aquele que tá baleando lá no céu. E aquele incomoda ele. Aquele sentimento ruim que ele não acertou. E a gente é esse pato baleado. A gente tá voando. Tá meio capenga, às vezes a gente pega uns tiros de raspão, mas a gente continua lá voando. E Satanás tá doido pra acertar a gente de vez. Muito bom esse exemplo, tá? É, Gostei legal, né? também, Muito bom. gostei. Nunca usaram essa história. Ei, Ou pato crê na minha baleado. cabeça. Eu escutei uma vez. Ei, você que é um jovem baleado aí, né? Não Pato. pare de voar. Não pare de voar, vamos continuar mesmo baleado, vamos continuar voando, hein, galera? Olha, eu lembrei também, você falando dessa ilustração, a gente estava num zoológico com duas famílias, né? Eu e mais um casal de amigos. E, de repente, eles tinham um filhinho pequenininho, assim, tinha acho que uns 2 anos, e a gente estava olhando o zoológico e tal, chegamos na frente daquela do leão, né? Daquela imagem linda que é um leão, muito bonito. E começamos a conversar e o filhinho deles foi pro lado, assim, pela lateral daquela jaula, né? Ele foi andando assim, distanciando assim em torno de uns 5 metros. E 5 metros de distância, próximo da jaula, o leão estava só olhando. De repente, quando ele se distanciou dos pais aqui, o leão veio correndo assim, tentando pegar, mas a jaula não tinha como, porque ela impedia. Mas ele colocou assim a pata para fora assim e rugiu bem forte. Quando o filho se distanciou, o leão veio para tentar atacar, né? E se não fosse a jaula,
nós teríamos visto uma tragédia ali, né? Então, a mesma coisa, Satanás ele está como a gente como pato baleado, então como um filho que se distancia do pai ou está longe do pai, aparentemente, ele está disposto a tentar nos atacar e tentar destruir, principalmente nesse momento do alto clamor. Agora, Vanessa, vamos ter um falso reavivamento aí religioso, né? Vai ser mais ou menos aí como a sua história do leão, né? Né? O problema disso tudo é que se a gente estiver um pouquinho só distante dos nossos pais, a gente vai correr o risco da perseguição do leão. Porque ele vai estar dentro da nossa casa. É como se a gente tivesse o leão estivesse dentro do nosso espaço. E aí, o engano dele vai ser tão assim, forte, mas não perfeito, né? Que vai se assemelhar aos milagres de Jesus. Ele vai fazer as curas, vai fazer milagres, vai se apresentar como anjo de luz, como o próprio Jesus. Então, se a gente não tiver essa consagração ali, firme e forte, toda aquela preparação da Chvacerode aqui, do vigiar e orar, a gente vai acabar sendo pego por esse leão. Eu falo que ontem eu saí com a minha mãe, né? Aí ela viu um moço, né? E o moço, ele é pastor de uma igreja. E ela falou, nossa, esse cara é tão bonzinho. Ele tem o rosto dele tá tão uma paz. Serve tão bom na igreja dele. Aí eu fiquei pensando nisso. Gente, ela só olhou pro rosto dele. E eu fico pensando, quando chegar o anticristo, quando chegar essas pessoas que vão se apresentar como cordeiro, mas por tentar ser lobos, pessoas vão se levar assim, pelo jeito de falar. Aí os líderes vão ir pro lado errado e os seus seguidores vão seguindo cegamente aquilo. Satanás, ele é muito político. E da forma de falar, a forma que ele se apresenta. Porque se ele se apresentasse da forma mais feia, como as pessoas acham que ele é hoje, ele vai enganar quem? Ninguém ia querer, né? Ninguém ia querer. Ele se vende bem, né? Se vende muito bem. E sobre esse falso reavivamento, é importante a gente falar que se a pessoa ela não passar por uma reforma verdadeira, baseada na palavra de Deus, e ela foi... Não sei se vocês já ouviram aquela expressão, nós fomos em tal lugar e aconteceu um grande reavivamento ali e tal. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. E aí acontece, por exemplo, esses falsos reavivamentos de pessoas que não passaram por uma reforma verdadeira baseada na Bíblia, seguem sua vida sem ter a base bíblica. Aí agora o inimigo de Deus ele utiliza pessoas, falsos líderes, né, instrumentos na mão dele, para que essas pessoas que não são fundamentadas na Bíblia, acreditem que eles foram reavivados pelo Espírito Santo, mas na verdade eles não foram reavivados. E aí acaba sendo enganado. Aquela coisa da emoção, né? Aquele sentimento, mas é momentâneo. Vai ser um sentimento assim, Deus, eu estou realmente consagrado, a música me tocou, a mensagem me tocou, e agora, mas aí é aquela coisa que não dura dias. Gente, a gente está caminhando para o final, mas eu estou pensando aqui, olha, em duas condições necessárias para terminar essa obra aí. Aldri, fala pra gente e a gente vai fechar, né, com esse bloco aqui. Isso seria as duas condições para estar fechando, é o Espírito Santo e ação. A gente pedindo, o Espírito Santo vai estar agindo de maneira muito, muito fervorosa nesse tempo. E a ação vai estar conosco. Ele vai estar nos incomodando, ele vai estar nos guiando, ele vai estar nos direcionando para a maneira correta para chegar a essas pessoas que ele quer que alcancemos como jovens. E a ação vai estar conosco. Glória a Deus. É fé e ação. É crendo que Deus está nos guiando e a ação vai estar conosco. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero abrir um verso bíblico aqui para você que está nos ouvindo, assistindo, ali no livro de Mateus, o capítulo 20. Mateus 20, o verso 4, que diz assim, ó: E disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Então, o contexto aqui para nossa reflexão é que Deus está convidando a gente para ir para a mensagem final, para a proclamação, para a pregação. E Ele vai estar conosco. E Ele também promete, no livro de Mateus aqui, ó, nos últimos versos bíblicos, que é clássico isso,
do id, né? No verso 18 do capítulo 28 de Mateus, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está dando desafio para a gente ir, ele está dando toda a autoridade para nós, ele está dizendo para a gente pregar em todo lugar, ele está falando para a gente aqui que é para ensinar todas as coisas, e o mais importante, ele vai estar conosco todos os dias. Amém. Isso aqui é forte demais. O alto clamor é exatamente isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Pensando nisso, assim, eu penso que a gente tem que santificar, a gente tem que buscar a Deus, tem que buscar o Espírito. E lá em Josué, capítulo 3, verso 5, conhecidíssimo esse verso que diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Só complementando, aqui tem um trecho que eu marquei que eu achei assim sensacional. O Senhor quer valer-se de nossa mente, de nossas pernas, de nossa boca, de toda a nossa vida, a fim de concluir a preciosa ceifa que tornará possível a volta do Salvador. Amém. Ele quer usar a gente, ele quer fazer valer os nossos dons, os nossos talentos. Como jovem, a gente é capaz de ser instrumento nas mãos de Deus. Amém. Pronto, fechou. Olha aí, ó. Conclusão top. Não precisa mais nada. O que a gente precisa fazer agora é desafiar você a assumir a sua identidade de pregador, de proclamador. Ah, mas eu não sei pregar. Como que eu faço, pastor, tal? Olha, se você pegar esse material, ler, discutir com os amigos, ou então pegar um estudo bíblico, transmitir com os amigos, escrevendo, conversando, você vai ver que o Espírito de Deus vai te usar, você vai ver que os anjos vão estar se aproximando de você, e as palavras não serão suas. As palavras serão do poder do Espírito Santo, e as pessoas serão transformadas. Não é você, é por você. É como esse microfone, é um instrumento, você é a voz de Deus, né? Eu gosto muito da frase que o pastor Estina falava nos seus sermões, né? A voz é nossa, né? Mas a palavra é de Deus, né? Então, não é ele que está, ele estava só falando, mas de onde? De Deus, de Deus. Então, que a gente continue fazendo esse alto clamor e desafiando você, jovem, com a gente, desafiando você. Vamos olhar para essa câmera central aqui e dizer para essa galera: gente, jovens aqui representando você, estudando, e porque você está achando que não pode. Claro que você pode, você deve, se apodere, se aposse do poder que Deus está te dando, da autoridade que Ele está te dando de Mateus 28, e ide. É Ele que está pedindo para você, não é pastor, não é projeto, não é processo, não é desenvolvimento, não, é um chamado, é um id, é uma autoridade divina dizendo para você. Então, fica aqui o desafio para você ir, proclamar e fazer o alto clamor hoje, com pessoas que você ama e que você precisa salvar, né? E a gente vai ficando por aqui, mas eu preciso que o Jader ore para a gente e suplique ao Espírito Santo tocar nossa juventude para eles fazerem esse alto clamor. Amém. Então, você que está em casa, ore conosco, a menos que você esteja dirigindo, né? Se dirigindo, não precisa fechar os olhos, vai orando na mente. Não. Então, oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós mais uma vez estamos em Tua presença para Te rogar que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito para nos preparar, nos capacitar para assim pregar a mensagem do último clamor. Amém. Por favor, Senhor, que essa verdade ela possa tomar conta do coração dos jovens, de toda essa união e também de todo mundo. Amém. Isso é o que nós te pedimos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, produção. A gente se vê até o próximo episódio.